O governo Temer tem uma semana, apenas uma semana, mas parece já um governo velho, isolado, um governo cercado pelas forças oposicionistas lideradas pelo PT, que recém saiu do governo, de um governo criminoso de 13 anos e 5 meses que destruiu o Brasil, destruiu suas instituições, transformou a corrupção em moeda de prática do cotidiano da estrutura de Estado brasileiro, dos fundos de pensão, das agências de regulação, bancos e empresas estatais, dos ministérios, de tudo, né? O governo tem apenas uma semana, mas é incrível o número de erros nessa uma semana. De um lado, o desencontro dos ministros. Cada um fala uma coisa. Cada um julga que é ministro de si próprio, não ministro do presidente. Por exemplo, no último fim de semana, o Gedel, ministro, começou a brigar com um tuiteiro, através do Twitter. Começou a brigar. Qual a razão? Resolveu brigar tal. Outro ministro, cada um resolve fazer o que dá na telha. Henrique Meirelles resolveu fazer declaração política. Ele é ministro da Fazenda. Tem de cuidar da sua seara. As questões políticas é outra esfera do governo. A viagem à China foi desastrosa, porque retirou o presidente num momento crucial, político, de enorme tensão e que o PT, com enorme habilidade, está sabendo ocupar. E ocupou. Tanto que o PT é que dá dando os rumos da questão política agora. Porque não há vazio em política, o vazio é ocupado. E foi ocupado pelas forças criminosas que recém saíram do governo. E ele foi à China por uma viagem inútil. E eu tinha dito que não era o momento. Mandasse um ministro, ou da Fazenda, ou das Relações Exteriores. Assim como não é presidente Michel Temer e os Estados Unidos na Assembleia Geral. Não é, quanto menos sair do Brasil, até a devida estabilidade política, o senhor não saia. Por outro lado, a notícia hoje de que sua esposa pode ser candidata a deputada federal em 2018 e vai exercer um cargo no governo na área de assistência, estilo uma legião brasileira de assistência como havia no passado. Se isso se configurar, realmente for verdadeiro, é um desastre, porque vão dizer que toda ação do governo nessa área é pautada pelo interesse do senhor em eleger a sua esposa por São Paulo deputada federal. Não faça isso, não faça isso. A batalha de comunicação o governo perdeu já. Mas isso é inequívoco. É possível resolver isso? O governo tem uma semana, mas parece um governo absolutamente isolado. Todo mundo está bombardeando o governo. Aécio Neves está bombardeando o seu governo. Ninguém está pensando no Brasil. Cada um pensa no seu projeto pessoal. Aécio Neves está pensando no seu projeto 2018 ou dos candidatos do PSDB nas 3 próximas semanas que vão participar das eleições municipais em várias cidades do Brasil. São adversários do PMDB. Portanto, só para dar um exemplo de como o governo já perdeu a batalha da comunicação, a CNBB soltou uma nota. A CNBB é auxiliar do PT. Hoje a CNBB é como se fosse um braço do Partido dos Trabalhadores. Na nota divulgada hoje da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a serviço do Partido dos Trabalhadores e do projeto criminoso de poder, quem diria, hein, que a CNBB fosse terminar assim, diz um trecho da nota: corremos o risco de ver a desigualdade agravada pela desconstrução de políticas públicas que resultam em perda de direitos. É o discurso do PT. Hoje a CNBB é do PT. Virou do PT, né? Ou seja, presidente Temer, desse jeito o senhor vai terminar como José Sarney. Isolado, desqualificado e rapidamente, mais rápido que ele. Porque o processo de desconstrução de Sarney durou cerca de um ano e meio depois de gestão, no início de 87, que ele fica já desmoralizado. O senhor só está uma semana na presidência e não caia na esparrela de que a reforma da Previdência, o senhor caiu, isso que é pior. Tinha de ser encaminhada antes da eleição, não. Tem de discutir primeiro. Uma coisa que o senhor tem de entender é o seguinte: o senhor tem maioria, parece, confortável na Câmara e no Senado. Muito bem, mas o senhor precisa ter um diálogo com a sociedade. O senhor precisa convencer a sociedade das reformas, da trabalhista, da previdenciária, da tributária, da política, que é a mais importante de todas na minha leitura, né? E o senhor caiu no engodo, de 2 engodos. Um do mercado. Quem é o mercado? Quem o mercado tem autoridade para falar sobre o Brasil? E do outro do PSDB, que exigiu do senhor esse passo, dizendo que o senhor era vacilante. A questão que se coloca, e para concluir, é que a estabilidade política é condição sine qua non para o Brasil sair da recessão econômica que vive. E isso tem de ser feito rapidamente. E estabilidade política não significa só ter maioria no Congresso, que é muito importante, mas ter um bom diálogo com a sociedade. O governo não pode estar cercado, né? E o governo no momento está cercado. Portanto, não caia nas armadilhas. Pense no Brasil. Diga claramente, não só que não é candidato à reeleição,
como já plantaram notícia nessa semana que o senhor seria, deixe isso muito claro que não é, e retire, por favor, se é que já existe concretamente essa ideia, da sua esposa ser candidata a deputada federal. Fique no Brasil, articule bastante, converse com os partidos, converse com a sociedade, não caia em engodos. O governo não pode estar cercado uma semana após uma vitória histórica. O seu governo é produto das ruas, não decepcione as ruas.